Então, só lembrando vocês de colocar o nome no chat, tá? E vamos lá. Então, na aula de hoje, né, de OE, nós iremos continuar falando de esquema, mas antes disso, eu vou assim, deixar bem claro para vocês qual é a diferença de um esquema e um mapa conceitual. Por quê? No ano passado, na primeira série, vocês viram, né? Palavra-chave, viram grifo, viram marginalia, viram mapa conceitual, né? E uma estratégia vai puxando a outra, uma vai dependendo da outra, né? Então a gente nunca para de usar a estratégia de palavra-chave, a gente nunca vai parar de usar a estratégia de grifo, né? Pelo contrário, quando a gente for aprender uma nova estratégia, todas essas anteriores estarão incluídas, tá? E assim, né? O mapa conceitual, quando vocês fizeram, né? Acredito que vocês fizeram algumas vezes no ano passado, deu para perceber que ele traz muitas informações, tanto que é muito utilizado na hora que vai fazer um resuminho, né? Para uma prova. Nas aulas de matemática, vocês vão perceber que eu vou gostar bastante de usar o mapa conceitual. Eu vou acabar enviando alguns para vocês, porque organiza melhor as informações, né? A gente vai ter num único lugar, né, num visual, tudo o que a gente precisa saber sobre um determinado conteúdo, né? Então, visualmente e para assim, para o entendimento, para o estudo, o mapa conceitual ele é bem bacana, tá? O esquema, ele é mais cru, então assim, ele tem poucas informações, porque ele só traz as palavras-chave sem as relações. Então, são as palavras-chave ali para uma pessoa que não compreende aquele conceito, não entende, vai chegar ali, vai ver aquelas palavras, não vai saber qual é a relação, tá? Mas vamos ver aqui então, né? Então, assim, um mapa mental, ele também pode ser considerado um esquema. Então, a gente tem três coisas aqui, né? Mapa conceitual, mapa mental e esquema. O mapa mental e o mapa conceitual, desculpa, o mapa mental e o esquema, ele quer dizer a mesma coisa, tá? Ele traz poucas informações, apenas as palavras-chave, beleza? Então, mapa mental e esquema, mesma coisa. Mapa conceitual, outra coisa. Os dois apresentam e representam ideias e pensamentos sobre um determinado conceito, tema ou assunto. Então, os dois vão trazer informações, os dois vão falar sobre um tema, sobre um conceito, sobre um assunto. Mas a forma que cada um deles apresenta essas ideias e pensamentos que é diferente, tá? O esquema ou mapa mental, ele faz uma associação de conceitos ou ideias. O mapa conceitual faz relações conceituais. Nossa, mas associação, relação não quer dizer a mesma coisa? Não, porque é assim, ó. O esquema, ele vai trazer as palavras e vai trazer uma ligação entre elas. E é só isso que ele vai mostrar, essa ligação. Agora, o mapa conceitual, ele vai mostrar o porquê dessa associação. Então, é uma relação, tá? Então, ele vai ter a explicação ali do porquê que ele ligou aquelas duas palavras, tá bom? Sim, para ficar melhor o entendimento, eu trouxe um exemplo aqui, tá? Um exemplo de um esquema, então um mapa mental, sobre o tema chocolate. Então, peguei esse esquema aqui, tem algumas palavras, eu vou fazer a leitura e tentar, né, entender a partir dessas associações que foram feitas, né, tentar compreender o que está acontecendo. Então, ali, chocolate, alimento, séculos 17 e 18, civilizações pré-colombianas, amêndoas, cacau, clima tropical, América Central e África Ocidental. Então, tem ali, né, o tema principal é o chocolate e trouxe algumas palavras ali associadas. Bom, alimento. Então, dá a entender que o chocolate é um alimento, né?
Aí aparece ali séculos 17 e 18. Ele não está falando por que fez essa associação. Então, a gente pode imaginar que o chocolate ele pode ter surgido nessa época, alguém pode ter criado nessa época, alguém pode ter descoberto nessa época, né? Então, não dá para saber exatamente qual é a informação, né, em relação a isso, mas dá para a gente ter uma noção, tá? Aí o chocolate está ligado com civilizações pré-colombianas. Não dá para saber qual é essa relação, né? O porquê que associou o chocolate com as civilizações pré-colombianas. Mas dá para imaginar que ou foram as civilizações pré-colombianas que inventaram, que descobriram, ou começaram lá, né, a comer chocolate. Então, né, é isso que eu quero que vocês entendam, que o esquema, ele não vai trazer a informação exata, né, mas vai dar para a gente refletir sobre o que poderia ser, tá? Então, ali, ó, chocolate, amêndoas e cacau. Então, né, dá para imaginar que o chocolate pode ser feito a partir desses ingredientes, né? Aí tem ali, ó, de cacau, tá ligando com o clima tropical. Sei lá, será que o chocolate, o cacau, então, só né, nasce, é plantado, não sei, em climas tropicais? Tá vendo? Então, assim, o esquema, ele traz essas palavras, ele faz as associações, mas a gente não tem certeza se é aquilo mesmo que a gente pensou ou não. Quem que vai ter certeza? A pessoa que fez, tá? Então, se você fizer um esquema, você vai saber o porquê você fez aquela associação. Agora, o leitor, ele vai desconfiar, ele não vai ter certeza, tá? Pessoal, beleza aqui o esquema? Então, vamos continuar, vamos ver agora o próximo aqui que eu coloquei. Agora aqui é um mapa conceitual. É o mesmo assunto, o mesmo tema, até a mesma estrutura, né? Só que, como é um mapa conceitual, ele trouxe o porquê das ligações. Olha a diferença, o esquema, né? Ele só traz as palavras principais, só as palavras-chave. Agora, o mapa conceitual, entre essas ligações, ele fala do porquê, tá? Então, agora vai ficar mais claro para a gente o porquê que fez a ligação do chocolate com alimento. Porque ele classifica o chocolate como um alimento. O chocolate é um alimento. O chocolate se popularizou nos séculos 17 e 18. Tá vendo? Na hora que a gente olha ali atrás, eu não sei o porquê da ligação. Eu poderia até pensar que foi criado, foi inventado, né? Mas não, ele se popularizou, né? Então começou a ser popular, conhecido nessa época. O chocolate tem origens nas civilizações pré-colombianas. E essas civilizações pré-colombianas habitavam a América Central, tá? Então aqui, ó, do meio, né, de civilizações pré-colombianas vai para a América Central. Ali, o chocolate é feito com amêndoas e cacau. E o cacau, ele é cultivado na América Central e na África Ocidental, né, que está lá embaixo. E ali, né, mais para a direita, o cacau, ele cresce mais em locais com clima tropical. Então, olha a diferença, né? Quando a gente pega o mapa conceitual, ele está contando uma história, né? E essa história é única. Então, na hora que a gente faz a leitura, é isso e pronto, né? Não tem outra ideia que a gente pode ter. A gente faz a leitura e tá claro o que está acontecendo. A informação ela é clara, ela é exata. Agora, aqui no esquema, a informação ela não é tão clara assim. Mas, mais uma vez, eu vou falar para vocês. Para quem que fica claro o esquema? Para quem que tem a informação clara? Para a pessoa que fez o esquema, tá? Por que que eu estou lembrando isso, né? Eu vou lembrar mais vezes.
porque vocês irão fazer esquemas para poder depois fazer resenhas. Então, o esquema que você fizer vai ser para você, não vai ser para o outro, tá? Então, na hora que você lê, você vai saber o porquê você colocou aquela palavra, mesmo se não tiver essa explicação, tá? Aqui eu coloquei os dois juntos para a gente ter um visual assim, né, para poder comparar. Então, né, olha só, né, aqui do lado esquerdo, que é o mapa mental, né, o esquema, como ele é, assim, ele é mais limpo, né, tem só as palavras-chave, como eu disse, enquanto que o mapa conceitual, ele é mais cheio, mas mais completo também, né, com eu falei, o mapa conceitual, ele traz a história ali clara, as informações claras, que a gente lê e já consegue entender. Enquanto o esquema, a gente pode imaginar, né, o porquê, tá? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não ficou claro alguma coisa? Porque agora o próximo slide já é a atividade que eu vou propor para vocês. Vocês querem tirar alguma dúvida antes disso? Sim, não? Posso continuar? Pode continuar. Pode? Então tá bom, qualquer coisa vocês vão perguntando, tá? Então, o que que vocês vão ter que fazer? Ó, uma coisa de cada vez, tá? Aqui eu não coloquei para aparecer depois, mas ó, vamos fazer primeiro o primeiro item aqui, ó. Vamos fazer um esquema sobre triângulos. Primeiro, faça uma anotação de todas as informações que você conhece sobre triângulos. Então, primeiro a gente vai fazer isso, tá? Eu vou explicar para vocês o seguinte: por que que eu escolhi triângulo, né? Por que que você não escolheu, professora, funções periódicas, que é o que a gente está vendo em matemática agora, né? Então, para fazer um esquema seria legal até para estudar depois. Por que que eu não fiz sobre funções periódicas? Porque a gente está começando a ver agora, então ainda a gente tem poucas informações, né? Um esquema ia ficar, né, bem xoxo fazer um esquema agora, com as informações que a gente sabe. E aí, mesmo que eu passasse todas as informações, todos os conceitos, né? Como vocês organizariam esse esquema sem saber o significado desses conceitos? Então, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente para fazer um esquema, ou até mesmo um mapa conceitual sobre o assunto de matemática que a gente está vendo agora. E por que que eu escolhi triângulo, né, sendo que a gente viu outros assuntos? Porque o triângulo, ele tem uma infinidade de relações, uma infinidade de características. Então, quando eu falo triângulo, o que que vem na cabeça de vocês, tá? Então, eu quero que vocês anotem no caderno tudo o que vocês lembrarem sobre triângulos, tá? Tem gente que vai lembrar uma coisa só, tem gente que vai lembrar duas, tem gente que vai lembrar 10, não tem problema. Então, vamos anotar? Ó, eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês fazerem essas anotações, tá? Tudo que vocês lembrarem sobre triângulo. Enquanto isso, eu só vou conferir aqui quem está na aula. E quem não colocou nome no chat, coloca, por favor. Vão fazendo, eu tô aqui, tá? Se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Eu tenho um problema que assim, eu peço para vocês fazerem, né? E eu não consigo ficar quieta, né? Eu não paro de falar, né, Duda? Não fecha a boca. Duda Correia, tô vendo a Duda aqui.
E aí, já conseguiram anotar? Quem que pode falar para mim o que anotou? O que que escreveu aí sobre triângulo? Não tenham vergonha. Quem que vai falar? Eu coloquei que a soma dos ângulos internos dele é sempre 180 graus. Ótimo, muito bem, Maria Vitória. Mais alguma coisa que você anotou? Que ele é um polígono de 3 lados. Muito bem. Que mais? Uma figura plana? Uma figura plana. Que mais que a gente sabe sobre o triângulo? Ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Muito bem, Vinícius. Que mais? Que mais que a gente sabe sobre os triângulos? Quem tiver com vergonha de falar e quiser escrever no chat, pode escrever que eu leio, tá? Será que só tem isso? Ó, falaram que a soma dos ângulos é 180 graus, falaram que tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. O que mais que a gente já aprendeu nessa vida toda sobre triângulo? Bom, já que vocês não querem falar, então vamos tentar lembrar, hein, ó. O triângulo, né, ele pode... Deixa eu ver aqui se alguém escreveu, peraí, antes de eu falar. Ó, escrever assim, forma geométrica, tem bases diferentes, poliedro, pirâmide, assim, né? Só a gente tem que ter um cuidado, porque assim, como o triângulo, como o Vinícius disse, ele é uma figura plana, né? Porque ele é no papel, né? A gente não tem ele em 3 dimensões. Então, ele não é um poliedro, porque o poliedro ele é um sólido geométrico, a pirâmide também, né? Que é o que vocês estão vendo lá nas aulas do Centro de Mídias, né? Que as aulas do Centro de Mídias, ela tá como se fosse uma revisão, né? A partir do material lá do Aprender Sempre. Então, assim, a gente só tem que ter esse cuidado quando for falar de sólido e quando for falar de figura plana, tá bom? Mas poderia falar que o triângulo, ele são as faces da pirâmide, né? Poderia falar isso? Sim. Aí escreveram aqui também, ó, tipos de triângulo. Tem isósceles, equilátero e retângulo. Sim, tá certinho, né? Isósceles é quando tem um lado diferente e outros dois iguais. Aí equilátero quando tem os 3 lados iguais. E retângulo é quando tem o ângulo de 90 graus. Aí a outra pessoa escreveu assim: existem vários tipos de triângulos, tem o isósceles, equilátero, escaleno, né? Qual que é o escaleno? Quem que lembra qual que é o escaleno? Eu falei do isósceles, que é quando tem um lado diferente e outros dois iguais. O equilátero, que é quando tem os 3 lados iguais. E o escaleno? Nenhum lado é igual. É diferente, não é? Isso, Pietra, quando os 3 lados são diferentes, ó, daí escrever aqui, quando nenhum lado é igual, exatamente, tá? Então, olha só, né, quantas informações a gente sabe. Tem mais informação? O que que eu colocaria aqui, né? Se eu estivesse andando ali na rua e eu escuto meu vizinho, triângulo, aí o que que vem na minha cabeça quando eu escuto triângulo? Vem o triângulo retângulo. Na minha cabeça, o triângulo retângulo assim, é o primeiro que vai aparecer ali, né? Porque é o que a gente costuma desenhar, é o que a gente mais costuma estudar. A partir do triângulo retângulo, a gente usa as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente. A gente estuda também o teorema de Pitágoras. Aí, o que mais que dá para fazer com o triângulo? Calcular a área dele, né?
a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, assim, ainda tem muitas outras informações, tá? Como vocês falaram, a soma dos ângulos internos dá 180, né? Então, assim, é muita coisa mesmo, tá? Agora, o que vocês vão ter que fazer com essas informações que vocês anotaram, tá? Agora eu vou pedir para vocês organizarem essas informações num esquema, tá? Então, lembrando, o esquema é o mapa mental, né? Aquele que tem as informações, só as palavras ali e as ligações. Não precisa ficar fazendo o retangulinho e escrever a palavra dentro. Só escreve a palavra e vai puxando as setas, né? Conforme você achar que deve fazer. Ah, eu não sei fazer, o meu vai ficar errado. Não, não vai, porque o esquema é seu, é você que está organizando a sua ideia, o seu pensamento, tá? Então ninguém vai fazer esquema errado, porque cada um vai pensar uma forma de organizar, tá? Então não tem esquema errado. Organiza a partir daquilo que você anotou, tá bom? Porque daí vai ficar mais claro para você na hora de escrever ali as ideias. Então, para fazer esse esquema, agora eu vou deixar 5 minutinhos, tá? Então, escreve aí, faz no caderno, porque essa é a atividade que eu vou querer que vocês tirem foto depois para me mandar, tá bom? Belezinha, então? Natália, Pergunta? Oi. faz o esquema sobre esse triângulo ou coloca os outros também? Não, sobre triângulo. Sobre aquilo que você anotou, né, na hora que eu pedi para anotar, pega essas informações e organiza no esquema, tá? Então começa assim, né? Você vai começar pelo triângulo. Então escreve triângulo, aí você vai fazer as flechinhas. Aí vê o que você anotou para você poder colocar nas flechinhas, né? O que você vai colocar ali depois de triângulo? O que você acha que deveria colocar, né? Ah, os tipos de triângulo, ou sobre a soma, ou sobre o que é o triângulo, né? Então, o que você vai colocar é você que vai decidir, tá? É isso que eu quero ver depois, a forma que vocês pensaram. Tá bom, obrigada, viu? Nada. Então, vamos lá, os 5 minutinhos para vocês fazerem isso. Estou aqui, tá? Se quiser perguntar, pode perguntar. Eu só quero confirmar com vocês a chamada aqui. A Camila, eu vou falar quem não estava presente agora aqui, tá? Não sei se entrou antes ou entrou depois. Camila não está. Crislaine, Davi, Júlia, Lavínia, Leonardo, Lívia, tá certo? Acho que tá, né? Se ninguém reclamou. Acho que é porque é isso mesmo.
Quem terminar de fazer, levanta a mão aqui do Zoom, tá? Para eu saber. O Vinícius e o Otávio já terminaram. A Maria Eduarda Limone. Nossa, a gente tem pouca Maria Eduarda na sala, né? 5. Vocês falam tudo pelo sobrenome, né? A Custódio já terminou. Isabela. Pietra, Marcos, Samira. A Maria Vitória também terminou. Caterine. Vocês estão rápido, hein? Muito bem. Então, ó, já deu, né? Como algumas pessoas já terminaram, né? Já deu umas 10 pessoas. Então, assim, então depois vocês só não esqueçam de tirar foto, né? Dessas informações que vocês anotaram e desse esquema que vocês fizeram, né? Tira a foto e posta lá no Classroom para mim, tá? É muito importante que vocês façam isso, porque eu vou utilizar, a partir do que vocês fizerem, eu vou utilizar para preparar a aula da semana que vem, tá? Então, eu preciso muito que vocês anexem isso lá, beleza? Então, para finalizar a aula, então vocês fizeram um esquema sobre triângulos. Eu vou mostrar para vocês um mapa conceitual sobre triângulos. Então, esse mapa aqui que eu coloquei, que eu peguei na internet, né? Então, ó, tem, né, o triângulo no meio, né? E vai puxando várias setas e tem as explicações, né? Os significados do porquê foram colocadas aquelas palavras. Então, o triângulo é definido como um polígono de 3 lados e 3 vértices. Aí, aqui para o lado esquerdo, ó, o triângulo composto pelos elementos lados, vértices e ângulos. O triângulo não possui diagonais. O triângulo classificam-se em escaleno, isósceles e equilátero. Essa classificação é em relação aos lados, né? Porque ele é escaleno quando tem 3 lados não congruentes, ou seja, 3 lados que não são iguais, são diferentes. Ele é isósceles quando possui 2 lados congruentes, né? 2 lados iguais. E ele é equilátero quando possui os 3 lados iguais. Né? Por que eu falei que é em relação aos lados? Porque também a gente tem uma classificação em relação aos ângulos do triângulo, né? Que ele pode ser retângulo, acutângulo e obtusângulo, tá? Esses 3 nomes não aparecem aqui, mas a gente poderia ter colocado também. E quanto à soma dos ângulos, então, a soma dos ângulos internos é 180 graus e externos 360 graus. Em algum momento, né, no fundamental, vocês trabalharam com os ângulos, né, relacionados ao triângulo. Vocês devem ter visto ângulo oposto pelo vértice também, né, ângulos suplementares, complementares.
tá? Então, trabalharam tudo isso em algum momento da vida escolar de vocês, tá? Triângulo a gente aprende desde o 6º ano, né, até chegar no 3º colegial, cada ano aprende uma coisa diferente, né? E uma vai dependendo da outra. Belezinha, gente? Aí aqui, né, eu coloquei a pergunta, mas é mais para vocês refletirem mesmo, né? Quais informações contidas no mapa conceitual que tem no seu esquema? Não precisa responder no papel, mas é mais para vocês refletirem, né? Ver o que tem no mapa conceitual que você não colocou no esquema, tá? Só para relembrar. Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Muito obrigada.